Olá! Na aula de hoje eu vou conversar com você sobre funções de alta ordem. Funções de alta ordem são funções que recebem funções como argumento. Vamos dar uma olhada nisso. Então aqui eu tenho dois exemplos de funções. Um é a função dobra, que recebe uma lista de inteiros e multiplica por 2 todos os elementos dessa lista. E tem a função triplo, que recebe uma lista de inteiros e devolve uma lista com todos os elementos da lista de entrada multiplicados por 3. Olhem a implementação dessas funções, elas são muito parecidas. Então, se eu quero dobrar todos os elementos de uma lista vazia, bom, eu não tenho nada para fazer, retorno uma lista vazia. Se eu quero dobrar todos os elementos de uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, eu multiplico o primeiro elemento por 2 e insiro isso na frente do resto da minha lista dobrada, que é calculada fazendo a chamada recursiva em cima de xs. Bom, a função triplo é praticamente igual, né? Então, se eu for multiplicar por 3 todos os elementos de uma lista vazia, o resultado é uma lista vazia. E se eu for multiplicar por 3, uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, eu multiplico por 3 o elemento e insiro isso na frente do resto da minha lista também multiplicado por 3. Notem que essas funções elas são praticamente iguais. O que elas têm em comum é que elas estão fazendo algum tipo de modificação nos elementos da minha lista, né? Então, o padrão que a gente tem aqui é transformar os elementos de uma lista, gerando uma nova lista. Esse comportamento ele pode ser isolado. Eu fiz uma função que isola essa ideia de aplicar uma transformação em todos os elementos de uma lista. É a função mapInt. Então notem que mapInt, o primeiro argumento dela, é uma função. É uma função que recebe um inteiro e me devolve um inteiro. E a ideia é que além de receber essa função, a mapInt também recebe uma lista de inteiros. E ela vai me aplicar essa função a todos os elementos dessa lista de entrada, gerando uma nova lista. Então vamos ver como é que o mapInt é implementado. O mapInt ele recebe uma função, e se receber uma lista vazia, bom, eu não tenho nada, nenhum elemento para aplicar essa minha função, então eu retorno uma lista vazia. Se mapInt receber uma função e uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, bom, eu vou aplicar essa função no x, gerando um novo valor e vou inserir isso na frente, né, da lista resultante de eu fazer o mapInt aplicando o f no resto da minha lista. Notem que aqui eu isolei aquele comportamento de aplicar uma transformação em todos os elementos de uma lista. A transformação em si, ela vai ser implementada por essa função f que eu estou passando para o mapInt. Nos exemplos anteriores, eu estava ou multiplicando por 2 ou multiplicando por 3 os elementos da minha lista. Esse comportamento eu isolei em duas funções, a times 2 e a times 3. Notem então que usando o mapInt times 2 e times 3, eu posso implementar então aquela função dobra e triplo, né? Então lembrem, dobra recebe uma lista de inteiros e multiplica por 2 todos os elementos dessa lista de inteiros, gerando uma nova lista de inteiros. Então dobra recebe uma lista e eu faço o mapInt do times 2 nessa lista. A função tripla, ela recebe então uma lista de inteiros e me devolve uma lista de inteiros com todos os elementos multiplicados por 3. Triplo recebe uma lista L qualquer e eu vou fazer então o mapInt da times 3 em L. Notem que esse código acaba ficando bem mais simples. E a ideia é que existem já em Haskell várias funções de alta ordem que encapsulam vários comportamentos diferentes de recursão. Então, uma vez que a gente entende essas funções, a gente acaba resolvendo esses problemas recursivos. Ao invés de implementar a recursão, a gente pode usar essas funções de alta ordem. Então agora, nas próximas aulas, a gente vai tentar implementar essas funções que já tem em Haskell para que vocês comecem a entender elas melhor. Então, o código de vocês ele
usando funções de alta ordem, ele fica mais fácil de entender, porque uma vez que tu tem esse dialeto de funções de alta ordem, tu já pode... tu olha para o problema e tu já sabe como resolver ele usando uma função desse tipo, né? Fica muito mais fácil de modificar os comportamentos, né? Basta modificar, por exemplo, o parâmetro que tu está passando para a tua função de alta ordem, e implementando funções de alta ordem, tu pode reusar soluções que tu já tem, né? Para os problemas. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, aqui eu tenho aquele código, né, que eu passei para vocês no slide, e então eu implementei o times2, times3, o mapInt, e implementei dobra e triplo usando o mapInt, né? Vamos dar uma olhada nisso no interpretador aqui. Por exemplo, dobra, se eu passar a lista, se eu passar a lista 1, 2, 3, 4, ele vai me dobrar esses elementos. Tem uma outra coisa que eu posso fazer aqui, né? MapInt, eu posso também passar para ele, por exemplo, isso aqui, ó. Em Haskell eu tenho a ideia de currificação de argumentos, né? Uma função, por exemplo, que recebe 2 argumentos, se eu passar um argumento para ela, ela acaba virando uma função de um argumento só. Então, olhem, a multiplicação, ela em teoria recebe 2 argumentos, né? E multiplica esses 2 argumentos. Se eu passar só um argumento para multiplicação, no caso eu fiz o 2, né? Ele acaba virando uma função que recebe um inteiro e me devolve ele multiplicado por 2. Eu posso fazer isso com qualquer operador, por exemplo. Eu posso somar 2 em todos os elementos da minha lista. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agora tem uma lista lá de exercícios no Moodle sobre funções de alta ordem. Até mais e um abraço.